Saúdo a todos em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria estar na casa de Deus, para juntos adorarmos, celebrar o nome de Jesus. Temos sentido a presença de Deus nos louvores e somos felizes por isso, somos gratos por isso. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos, de exposições bíblicas no profeta Jonas. Hoje nós iremos estudar o capítulo 4, vamos encerrar, se for da vontade de Deus, o capítulo 4. Você que está com a sua Bíblia, abra juntamente conosco no profeta Jonas, um dos profetas menores. Jonas capítulo 4. Hoje eu quero falar sobre o profeta e Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois eu quero convidar o irmão Corminho, irmão Alvamar, para orar, agradecendo a Deus a leitura. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É justa essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma e fez ali uma barraca ou uma tenda. Repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta e subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É justa essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: É justa a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há de mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Termina aqui com essa pergunta, e enquanto isso nós vamos orar ao Senhor com o nosso irmão Alvamar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Nosso Deus é santo. Os salve, irmãos, com a graça de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui presentes para te agradecer, Senhor, pelo dormir, pelo levantar, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram para o seu culto, Senhor, porque você sabe o teu motivo para te exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa aqueles que estão no leito dos hospitais, Senhor, que o Senhor médico dos médicos, cura toda enfermidade, não deixa cicatriz, Senhor. Abençoa esse culto para a honra e tua glória, Senhor, ministério de tua palavra, Senhor. Uma palavra de amo e de conforto. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar, se puder deixar sua Bíblia aberta para que possamos acompanhar algumas lições que queremos tirar nesta noite. Só recapitulando, irmãos, o capítulo 1 do profeta Jonas trata sobre Jonas e a tempestade, onde Deus envia uma tempestade. Depois que Jonas desobedece à ordem de Deus, Deus envia uma tempestade para
trazê-lo de volta. E nós sabemos o desfecho da história. Jonas é lançado no mar, engolido por um grande peixe, uma forma de livramento. Nós vimos no capítulo 2, Jonas, dentro do ventre do peixe, ora ao Senhor. E ora pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, uma nova chance. E no final do capítulo 2, o peixe vomita Jonas na praia. E Deus, no capítulo 3, dá essa nova chance a Jonas, fala novamente a ele, vai pregar a grande cidade de Nínive. E nós vimos a mensagem de Jonas para Nínive no capítulo 3 e o efeito da mensagem de Jonas no capítulo 3. E o efeito foi a conversão em massa. Meus irmãos, se esse livro tivesse acabado, como dizem os comentaristas, no capítulo 3, Jonas estaria entre um dos profetas mais ilustres da Bíblia. Por quê? Porque Jonas pregou uma mensagem curta de 7 palavras e Deus usou poderosamente aquela mensagem curta de juízo e tocou no coração do rei de Nínive, tocou no coração de toda a cidade e houve aquela conversão em massa, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus uma chance. Deus perdoou os ninivitas e não os destruiu, como disse que eles iriam destruir. Se tivesse terminado no capítulo 3, que história bonita, que reflexão maravilhosa. Mas, irmãos, o final do capítulo 3, está no versículo 10, diz que Deus se arrependeu da ira que ia lançar sobre Nínive. Lembrando, irmãos, que Deus sempre apresenta nos 2 planos, duas alternativas. A alternativa de juízo para quem não se arrepende e a alternativa de perdão para quem se arrepende. Então não é uma mudança de plano, não é um arrependimento de Deus. É Deus trazendo a outra alternativa que ele sempre teve, que é perdão para aqueles que o buscam de todo o coração. E Jonas, irmãos, aí a gente chega no capítulo 4. O capítulo 4 é uma história triste. É uma reflexão, como é que eu posso... É um coração revelado para nós, eu até coloquei aqui, como sintomas de um coração doente para com Deus. Irmãos, olhando o capítulo 4, do versículo 1 ao 5, nós vemos que Jonas obedeceu a Deus, fez o que Deus mandou que ele fizesse, mas ele não fez de coração. Ele é como se ele dissesse assim: olha, eu vou pregar porque o Senhor mandou, porque se dependesse de mim, eu estava ainda fugindo para Tarsis. É isso que o profeta está dizendo. Olha, já que o Senhor mandou, eu vou pregar, mas... Irmãos, ele não fez isso de coração. Ele fez embirrado, parece que ele pregou com raiva. Parece não, ele pregou irado. E ele não queria que a mensagem dele tivesse outro efeito, a não ser o juízo de Deus. E nós vemos aqui um coração doente, irmãos. E Deus vai tratar desse coração. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo a leitura, se puder deixar sua Bíblia aberta, para nós vermos quais foram os sintomas desse coração doente de Jonas, e depois, na segunda parte, nós veremos como foi que Deus tratou esse coração doente. O primeiro sintoma de um coração doente para com Deus está aí no versículo 1. É uma tristeza profunda pela bondade de Deus na vida dos outros. Olha o que diz o versículo 1. Com isso o quê? Deus não ter derramado juízo sobre Nínive. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Irmãos, observe a palavra extremamente. Não foi uma ira qualquer, não. Jonas ficou irado até o último fio de cabelo, se é que ele tinha. Quer dizer, a ira de Jonas foi devido à bondade de Deus para com os ninivitas. É como se Jonas dissesse: eu estou infeliz pela felicidade dos ninivitas. Eles eram um povo mau, perverso, perseguia a minha nação. Eu queria que esse povo realmente recebesse o seu juízo. Mas Deus não fez isso. Deus
eles se arrependeram dos seus pecados, abandonaram seus maus caminhos, e a Bíblia diz que Deus não derramou juízo sobre a cidade de Nínive, derramou foi da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia, mas não houve alegria no coração de Jonas. Irmãos, quando eu não consigo me alegrar com a misericórdia de Deus, com a bondade de Deus na vida dos outros, isso é um sintoma de que meu coração está doente. Como é que eu não consigo me alegrar, Deus sendo bom na vida de pessoas? Nós olhamos para alguns e dizemos, esse não merece a misericórdia de Deus. Irmãos, olha para o espelho e diga a mesma frase. Nós não merecemos a misericórdia de Deus, não há um justo nenhum sequer. Então o coração de Jonas estava doente, a tal ponto dele achar que Deus era um Deus tribal, Deus é da nação de Israel. E as outras? Não, as outras nações serão combustível para o inferno. Essa é uma frase dita por um rabino judeu, viu? As outras nações são combustível para o inferno. E isso, irmãos, mostra quão doente estava o coração de Jonas. Era Deus amando os ninivitas e Jonas odiando. Vejamos aí, o segundo sintoma de um coração doente é justificar os seus erros pelas suas boas intenções. Olha o que diz o início do versículo 2. E ele não vai orar, viu? Olha aí, o início do versículo 2. Ele diz, e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Irmãos, a palavra que Jonas usa em relação à sua desobediência é prevenção. Já pensou? Jonas está dizendo, não, Senhor, eu não fugi da sua palavra, eu não desobedeci a sua ordem, por maldade minha, não, que conversa é essa? Eu tinha boas intenções, eu queria mais é que o Senhor fosse justo para com aquela cidade de Nínive e mandasse fogo do céu. Irmãos, isso é um coração doente, porque ele está dizendo assim, eu me preveni da sua bondade para com os outros. Não foi pecado a minha desobediência, não. Se o senhor soubesse a boa intenção que eu tinha por trás disso, já pensou? Irmãos, o profeta ele ora duas vezes no livro. Ele ora no capítulo 2, pela vida dele. E agora ele ora no capítulo 4, justificando o seu pecado, justificando aquela desobediência. Então, irmão, justificar os meus erros pelas minhas boas intenções, não, pastor, eu tinha a melhor intenção do mundo, mas eu menti. Eu tinha a melhor intenção do mundo, mas eu desobedeci a palavra de Deus. Irmãos, não existe boas intenções para mentira, nem boas intenções para desobedecer a Deus. Existe desobediência. A palavra que Jonas usou foi prevenir. Ele disse, não foi por isso que eu fugi. Eu não queria que o Senhor fosse bom para com aquele povo. Não foi por isso não. O motivo de Jonas ter desobedecido a Deus no capítulo 1 é porque o coração dele estava idólatra. Era um coração que idolatrava a sua nação. Ele amava mais a sua nação do que a Deus. Ele achava que Deus só devia cuidar do seu povo e não de todo mundo. Por isso que ele usa a palavra prevenção. Que pena, mas isso é um sintoma de um coração doente. Achar que Deus só pode tratar de alguns e não de todos. O terceiro sintoma de um coração doente é achar que conhece tudo sobre os planos de Deus. Olha o que diz aí, continuando o versículo 2. Diz aí, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Jonas está dizendo, olha, eu fugi, mas eu tinha a melhor intenção do mundo, mas eu sabia que o Senhor podia usar de sua misericórdia para com a cidade de Nínive. Irmãos, onde é que está a doença aqui? Ele está dizendo aqui doutrinas que todo judeu sabe que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus se arrepende do mal. Deus promete um juízo, se houver arrependimento. Ele não manda o juízo, ele manda o perdão, a sua bondade e prosperidade.
Todo judeu sabia disso. Onde é que está a doença aqui? A doença está em achar que essa misericórdia, que essa bondade só pode ser para ele e para a nação dele. Irmãos, o capítulo 2 inteiro é Jonas falando da misericórdia de Deus para com a vida dele. Irmãos, que Deus fuja, que Deus tire, essa é a palavra, dos nossos corações, um sentimento desse. Senhor, seja misericordioso com os meus pecados. Eu quero que o Senhor perdoe as minhas falhas. Mas e a irmã Maria? E o irmão José? E o irmão João? Não, Senhor, manda fogo do céu e queima aqueles miseráveis pecadores. Que conversa é essa, irmãos? Quer dizer que é misericórdia para mim e fogo do céu para os outros? Irmãos, isso é um coração doente, egoísta. E como é egoísta? Achar que conhece tudo sobre Deus. Eu sei que o Senhor é misericordioso, mas você sabe que Deus é misericordioso com todos? Lembremos da palavra de Jesus. Jesus disse, olha, sejai, amai a todos, amai, perdoai a todos. Amai os vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem. Mas por que Jesus diz, orienta-nos que façamos isso em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 44? Jesus disse, porque o vosso Pai Celestial manda chuva para os homens bons e os homens maus. O que Jesus está querendo dizer com isso? É que Deus sabe ser bom com todas as pessoas, até com quem não merece ele ser bom, ele é bom. Então a visão de Jonas era uma visão doentia. Nós vimos aqui, meus irmãos, os sintomas de um coração doente. Tristeza profunda pela bondade de Deus na vida dos outros. Justificar os seus erros, ele usa a palavra prevenir, em vez de desobedecer. Terceiro sintoma, achar que conhece tudo sobre os planos de Deus. Eu sei que Deus é misericordioso. Sim, mas só com você? Só com você? Quarto, ele diz aí, versículo 3, quarto sintoma de um coração doente, é achar que viver só vale a pena consoante as suas vontades. Irmãos, olha a oração do versículo 3. Olha o que ele diz aí. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Que oração, hein? Que oração, que sintoma é esse de um coração doente? Esse coração, irmão, está tão doente que acha que se a vontade dele não for feita, é melhor morrer. Você conhece alguém assim? Pastor, meu mundo desabou, meu mundo se acabou. Mas, homem, por que é que o seu mundo se acabou? Porque o mundo da pessoa que eu não gosto está um mundo maravilhoso. Quer dizer que quem você não gosta está bem, aí o seu mundo desabou por causa disso. Exato. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é um coração doente. Isso é um coração que precisa ser tratado. Jonas está dizendo, Senhor, já que a minha vontade não está sendo feita, que eu morra. Jonas não está dizendo assim, Pai, seja feita a tua vontade, como fez Jesus em Lucas capítulo 23. Ele está dizendo, Pai, seja feita a minha vontade. Aí Deus está dizendo a ele, a sua vontade não vai ser feita, Jonas. Aí Jonas diz, então me mate. Você conhece alguém assim? Senhor, eu tenho esse plano, eu tenho essa meta, eu tenho esses objetivos. Nenhum dos seus objetivos aconteceu. Aí você vai pedir para morrer? Quer dizer que não há contentamento em a vontade de Deus ser feita na sua vida? Só há contentamento se for feita a sua vontade? Isso é um coração doente, irmãos. Isso é um coração doente. Achar que só vale a pena viver se a sua vontade for feita. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 6, versículo 9, Jesus nos ensina a orar. Ele diz, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração modelo, a oração ensinada por Jesus aos seus discípulos e a nós, é que sempre que nós orarmos, nós devemos dizer, seja feita a tua vontade.
Tiago capítulo 4 vai dizer que o homem tem muitos planos, mas compete a nós que somos homens e mulheres de Deus dizer: olha, eu vou fazer um negócio naquela cidade, eu tenho um projeto para aquela cidade, eu vou empreender naquela cidade, mas se Deus quiser, tudo dará certo. Se Deus não quiser, nada dará certo. Que oração é essa, irmãos? É uma oração de dependência de Deus. Só que Jonas está dizendo o contrário. Se a minha vontade não for feita, pode me matar, Senhor. Eu não sei porque que ele não pulou de um prédio. Ele deveria, já que tudo girava em torno dele. Isso é um coração doente. Coração doente. Outro sintoma, meus irmãos, de um coração doente está aí no versículo 4. Não escutar as cobranças de Deus na sua vida. Olha o que diz o versículo 4. E disse o Senhor, Deus falou. Deus fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? É razoável essa tua ira? É justa, Jonas, essa sua ira? Ô Jonas, você está irado, está fazendo beicinho, está fazendo lundu, está encabulado, aí agora está pedindo para morrer. Aí Deus está perguntando: ô Jonas, rapaz, é justo essa sua raiva todinha, Jonas? Deus está dizendo assim: se você usar 2% de neurônios, Jonas, você não estava pensando assim não, Jonas. Que é isso, rapaz? Mas um coração doente, irmãos, não ouve as cobranças de Deus para a sua vida. Você sabe o que um coração doente faz? Quer ouvir a cobrança de Deus para a vida dos outros. Eu estou achando que aquele irmão está prezando orar mais. Eu estou achando que aquele irmão está prezando ler mais a Bíblia. Será que eu não estou prezando orar mais? Será que eu não estou prezando estudar mais a palavra de Deus? Mas o coração de Jonas não via isso. Era Deus dizendo: Jonas, você está errado, Jonas. Você acha que esses sentimentos que estão invadindo o seu coração, está certo? Jonas calado estava, calado ficou. E o último sintoma, meu irmão, de um coração doente, antes de nós apresentarmos a cura para esse tipo de doença, é esperar que tudo em sua volta mude, menos ele. Isso é um sintoma de um coração doente. É achar que todas as coisas em sua volta mudem, mas ele não. Olha o que diz aí o versículo 5, parece piada, mas não é não. Olha o que Jonas fez aí do versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, se assentou ao oriente da mesma. Aquele foi um camarote. Aí diz aí, deixa eu ver aqui, e fez uma barraca. Na minha Bíblia está uma enramada. Enramada é uma cabana feita de palhas. Eis o nome enramada, né? De rama. Aí diz assim: e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que acontecia à cidade. Você sabe o que Jonas está dizendo? Jonas está dizendo: olha, eu já fiz a minha oração para o Senhor mandar fogo. Agora eu vou sentar lá de camarote para ver as pedras caindo do céu. Que coração, hein? Jonas está dizendo assim: ó, eu não vou mudar de ideia, não. Eu já tenho a minha visão pré-concebida. Agora eu quero que o Senhor mude a sua. Ele foi para um alto, fez uma barraca, e de onde ele estava, ele tinha uma visão privilegiada de Nínive, e está dizendo assim: Senhor, eu vou esperar o que você vai fazer. Irmãos, a resposta de Deus já foi dada, está no versículo 10 do capítulo 3. Qual foi a resposta de Deus? Deus não vai mandar o mal que ia fazer a cidade de Nínive, mas em vez disso ele ia fazer o bem. Deus já deu a resposta. Deus está dizendo: eu vou perdoar os ninivitas, eu vou dar uma nova chance a esse povo. Só que Jonas está: não, você não vai, que conversa é essa? Tudo em minha volta tem que mudar, tudo em minha volta tem que se dobrar à minha vontade. Irmãos, essa é uma marca de um coração doente. Quem é que tem que mudar, meus irmãos? Em relação à vontade de Deus, é eu que tenho que mudar. É eu que tenho que me dobrar. Eu sou servo, é eu que recebo ordens de Deus. O apóstolo Paulo disse isso tantas vezes, né? Paulo disse: eu sou escravo do Senhor.
Eu sou servo do Senhor. Quer dizer, que palavras estranhas vindo de um homem de Deus. Mas às vezes o homem de Deus diz e faz besteira, não é? Qual é a cura, meus irmãos, para esses sintomas tão atuais, que estão tão vivos às vezes em nossos corações? Que tudo isso, irmão, gira em torno de egoísmo, de idolatria de si mesmo, ou do seu próprio povo, dos seus amigos. Como foi que Deus tratou esse coração doente? Deus, 3 coisinhas aqui, meus irmãos. Primeiro, Deus tratou desse coração, Deus levou Jonas a um conforto temporário, apesar do coração de Jonas. Olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Aí diz aí, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Irmãos, que triste ler esse versículo 6. Que triste. Por quê, irmãos? O versículo 1 usa a mesma palavra. O que diz o versículo 1 do capítulo 4? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Quando Deus perdoou os ninivitas, Jonas ficou extremamente irado. Quando Deus fez nasceu uma planta, fez a sombra para Jonas, aí qual foi o sentimento dele? Ficou em extrema alegria. Aí ele disse, pois se alegrou em extremo por causa da planta. Quer dizer, a alegria quando as coisas estão boas para mim, mas está irado quando Deus perdoa os outros. Deus está tratando aqui o coração de Jonas. Deus está tratando, proporcionando a ele um momento de conforto. Olha, Jonas, você não merece esse conforto não, seu cabo. Você merecer a pedra do céu, mas não vou mandar não. Eu vou tratar dessa doença. Aí Deus manda uma planta, a cor mais linda do mundo, faz uma sombra para Jonas, ele está feliz demais. Agora Deus vai apertar a porca para tratar o profeta de Deus. Primeiro, Deus mandou um verme matar a planta que trouxe conforto a Jonas. Parece brincadeira, né? Mas Deus está tratando o profeta. Olha o que diz o versículo 7. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Já pensou? Deus está dizendo assim, primeiro, Deus levou Jonas a um conforto. Deus trata do nosso coração assim. Mesmo sem nós merecermos, Ele produz refrigério. Pastor, mas para que esse gel todinho? É para a pancada não sofrer tanto. Agora Deus vai levar o profeta, irmãos, a confessar os seus pecados. Deus ele vai levar o profeta a olhar para o seu coração que estava azedo. E Deus fez isso matando o verme. Deus fez isso, está aí no versículo 8. Deus mandou um vento quentíssimo queimar a cabeça de Jonas. Agora Deus começou a tratar Jonas. Matou a planta que deu conforto a ele. Agora o que Deus fez? Com o próprio profeta, está aí no versículo 8. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmo. Eu não sei porque tem essa palavra calmoso aqui. Deus mandou um vento calmoso oriental. Foi tão calmo que olha o que diz o texto. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor é morrer do que viver. Eu fui estudar sobre esse vento calmoso oriental. Meus irmãos, até hoje existe esse vento. Parece que ele pega um período que vem do deserto, ou dos desertos que tem ali no Oriente, e esse vento pega e traz a temperatura mais quente que tiver lá. Aí esse vento, que a Bíblia chama de calmoso, oriental, ele tem, irmãos, em torno de 40 a 45 graus Celsius. É uma brisa suave, né? Sabe aquela sensação quando você tira a tampa, está fervendo a água, você tira a tampa, pronto, claro que não é aquela mesma temperatura, porque aquela queima. Mas o texto diz, irmãos, que Deus mandou isso para Jonas. Tá bom, não está aí o seu conforto, Jonas? Foi lá e matou
a planta que fazia sombra. Depois Deus foi lá e mandou esse vento quente queimar a cabeça de Jonas. Alguns dizem até que ele era calvo, né? O vento foi tão quente que queimou o profeta. Deus, irmãos, está levando o profeta a se quebrantar. Deus está querendo quebrar o profeta. Outra etapa de Deus para quebrar o profeta, já que ele está tão orgulhoso, coração tão doentio, Deus revela o coração desequilibrado de Jonas. Agora Deus escancara o que está no coração de Jonas. Leia comigo o versículo 9. Jonas não pediu a morte por causa de tudo isso? Agora vem a parte de Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é justa essa tua ira por causa da planta? Irmão, é mais uma oportunidade de arrependimento, não é? Mas o que Jonas diz? Olha que resposta egoísta. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele está dizendo assim: a minha justiça é altíssima. Que justiça, hein? A minha justiça. Deus está dizendo assim: Jonas, você está certo, Jonas, fazendo beicinho, querendo que eu mate aquele povo. Aí agora você está com raiva porque eu matei uma planta que você não trabalhou nada por ela. Está certo, Jonas, isso? Quer dizer que eu tinha que ser misericordioso com a planta, mas eu não posso ser com seres humanos? Quer dizer que as coisas materiais são mais importantes que vidas humanas, Jonas, para você? Jonas, você não percebe quão doente está o seu coração? Que tem que ter misericórdia para a planta, tem que ter misericórdia para você, mas dezenas de milhares de pessoas devem morrer porque você não gosta delas? Irmãos, Deus está tratando o coração desse profeta, porque esse profeta é um profeta de Deus. Deus está dizendo assim, essa resposta de Jonas, irmãos, é uma resposta tão infantil, né, tão doentia. Deus está dizendo: Jonas, você tá com raiva, está pedindo para morrer, porque eu matei uma planta? Porque só que eu mandei um solzinho quente na sua cabeça? É justo isso, Jonas? É justo até a morte. Como Jonas disse que a ira dele é justa, não foi a resposta de Jonas? É justa, claro que é justa a minha ira. Aí agora Deus pegou o profeta pela palavra. Pegou como? É a última parte da minha mensagem essa noite. Deus tratou o coração do profeta. Primeiro, levando a um conforto temporário. Segundo, levando a confessar a doença do seu coração. E terceiro, Deus cobra uma atitude justa de Jonas. Olha o que diz aí o final, versículo 10 e 11, que é um versículo só, né? Diz aí versículo 10 e o 11. Tornou o Senhor, tornou aqui, falar com Jonas. Aí Deus diz: olhe, tens compaixão da planta, que não te custou trabalho nenhum, a qual eu fiz crescer. Numa noite nasceu e na outra noite morreu. Aí o que diz o versículo 11? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Algumas traduções dizem que eram crianças. Só de crianças aqui havia 120 mil. Por que alguns entendem que eram crianças? Por causa da continuação da passagem. Que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. Deus está dizendo assim: Jonas, engraçado você é muito engraçado, Jonas, você devia ser humorista. Você está me dizendo que eu tinha que ter misericórdia da planta, que você não fez nada para ela existir. Ela nasceu de dia, ela nasceu de noite e morreu de dia, mas eu tinha que ser misericordioso com essa planta. Mas com 120 mil crianças que habitavam em Nínive, eu não era para ser misericordioso. Jonas, está correto, Jonas, esse seu coração? Está certo, Jonas, esse seu senso de justiça? Irmãos, qual é a resposta? Não tem. Não tem. Jonas e Naum, são 2 livros da Bíblia. Eles terminam com uma pergunta.
Alguns dizem, mas pastor, por que não tem E aí, Jonas se arrependeu? E aí, Jonas tornou a ser profeta? Não sabemos. Não sabemos. Eu, pessoalmente, acredito que Jonas sim se arrependeu. Quem escreveu esse livro? Jonas. E ele escreveu para quê? Para mostrar a todo mundo que Deus não é só Deus de Israel, é Deus de todas as famílias, todos os povos, todos que buscarem a Deus. Eu concluo, meus irmãos, só relembrando para nós o seguinte: Deus nos usa apesar de nós. Talvez nessa noite você tenha ficado com raiva de Jonas. Mas, Jonas, ruim de correr água, como eu disse na outra mensagem. Será que nós também não somos? Será, meus irmãos, que esses sintomas ruins de Jonas não estão em nós? Não se engane, Deus nos usa apesar de nós. Apesar de nós. Tem um hino que os irmãos gostam de cantar, que diz: se Deus olhar para dentro de nós, nada encontrará de bom. Não é? Outra coisa para a nossa reflexão, meus irmãos, Deus ele trata do nosso coração doente. Se você estiver assim, Deus não vai deixar você desse jeito. Deus vai tratar, Deus vai quebrar você. Mas pastor, por que Deus faz isso? Porque somos dele, irmãos. Deus não quer as suas ovelhas doentes, cheias de ódio no coração, de ressentimento. Deus não nos quer assim. Vidas sempre são mais importantes do que coisas. Pastor, quer dizer que planta não é importante? Claro que as plantas são importantes, mas não são mais importantes que uma vida humana. Cuidado com amor às suas coisas, que Deus pode tirar todas as suas coisas. Todas as suas coisas Deus pode tirar. Por último, faça de coração o que Deus mandar você fazer. Alguém pode dizer assim: pastor, mas além de eu cantar, ainda está achando pouco eu cantar, está achando... Não é cantar, é porque você canta. Pastor, você está achando pouco o que eu faço na casa de Deus? A questão não é o que você faz na casa de Deus, mas é por que você faz. Irmão, se a nossa motivação não fosse importante, não tinha o capítulo 4 de Jonas na Bíblia. O capítulo 4 não é para Deus tratar de Nínive. O capítulo 4 não é para Deus tratar sobre a missão de Jonas. O capítulo 4 é para tratar do coração de Jonas. Porque, irmãos, o que eu faço para Deus conta quando eu faço com a verdadeira intenção. Senhor, eu cantei, Senhor, não foi dos melhores não, mas foi de todo o coração. Senhor, a minha oferta, Senhor, não foi das maiores não, mas foi de todo o coração. Senhor, o meu dízimo é um dízimo pouco em relação aos dízimos que eu já dei, Senhor, mas é de todo o coração. Senhor, eu me esforço a vir à sua casa, eu chego cansado na sua casa, mas eu venho na sua casa de todo o meu coração. Isso conta para Deus, e Ele cobra isso de nós, as nossas intenções. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações.